Jogador que nasceu para essa competição. Eu gosto muito de Libertadores, sempre pra mim são noites especiais. Já são 20 gols do Gabigol em Libertadores. O 6º brasileiro com mais gols na história da competição, e isso só com 24 anos, hein? 4-1 pro Flamengo contra o Olímpia. Vitória fora de casa no jogo de ida das quartas de final. Gabigol é o pai da criança. Se o Zico é o rei, será que já dá para chamar o Gabigol de príncipe? Muito boa tarde para você. É príncipe ou não é? Tá com moral ou não tá? Fez 2 gols e o Flamengo deu mais uma goleada. A vítima foi o Olímpia dessa vez, né? 4-1 em cima deles, lá no Paraguai, pelas quartas da Libertadores, vaga na semifinal agora na mão, né? E antes de mostrarmos a goleada do Flamengo sobre o Olímpia no Paraguai, vamos falar de outro caso de racismo. Depois do jogo, o técnico Renato Gaúcho e o Gabigol reclamaram que sofreram injúrias raciais. E tem um vídeo postado numa rede social que flagra uma dessas ofensas. Eu sofri também depois do jogo, eu tive que dar uma coletiva. Atravessei o campo e discuti com um cara da Conmebol lá. Eles falaram que ia denunciar isso. Isso realmente é uma coisa muito triste, que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas nós profissionais que temos a chance de falarmos, de nos manifestarmos, é importante a gente cobrar isso, para que as autoridades possam tomar suas providências. Flamengo, Olímpia e Conmebol ainda não se pronunciaram oficialmente sobre esse caso. E a atuação do Gabigol, hein? Participou dos 4 gols do Flamengo, jogou muito, o time está pertinho de garantir vaga na 3ª semifinal de Libertadores em 2 anos. Gabigol ajeita a bola. Se concentra para cobrar o pênalti. No fim da história, o torcedor já conhece bem, né? Gabigol de canhotinha cobrando pênalti pro Mengão. Eram 57 minutos do primeiro tempo quando o Flamengo fez 2-0. Mas até chegar a esse pênalti, muita história aconteceu. O Flamengo começou o jogo com a proposta de contra-atacar. E num desses lances, aos 15 minutos, Gabigol encontrou Bruno Henrique. Ele ganhou dos zagueiros na velocidade e deixou o Arrascaeta tranquilo para fazer o primeiro. Primeiro é do Flamengo. Ele bateu de pé direito e botou a bola no fundo da rede. 6 minutos depois de marcar, o Arrascaeta se chocou com Salazar. O uruguaio acertou o rosto do lateral do Olímpia. A ambulância precisou entrar em campo para atender o jogador. Foram 11 minutos de tensão no estádio, até ele ser levado para o hospital. O Salazar sofreu traumatismo craniano com perda de consciência e convulsão. Depois do jogo, o Arrascaeta pediu desculpas pelo lance nas redes sociais. Precisando do empate, o time paraguaio foi para cima, quase fez o gol numa falha do Diego Alves. Aos 52 minutos, Felipe Luiz derrubou Sosa na entrada da área. Segundo amarelo. E agora está expulso o Felipe Luiz. Mas 2 minutos antes, o Arrascaeta havia caído na área. O árbitro foi chamado no VAR para rever o lance. Ele marcou o pênalti e tirou o segundo cartão amarelo do Felipe Luiz. O lateral ficou em campo e o Flamengo aumentou o placar com Gabigol. O técnico do Olímpia, depois do jogo, reclamou muito e abandonou a entrevista coletiva. O VAR veio para solucionar os problemas, não para criá-los. Nós enfrentamos uma grande equipe. Peço desculpas, mas mais do que isso, eu não posso falar. Obrigado. No fim do primeiro tempo, o Olímpia ainda descontou com Torres. Com o 2-1 no placar e 1 hora de jogo, o primeiro tempo finalmente acabou. O Flamengo voltou para a etapa final atacando o Olímpia e logo aos 6 minutos, Bruno Henrique bateu cruzado e Gabigol completou. Gol! Bruno Henrique de garçom pro Gabigol! Com
Com o 3-1, o Flamengo seguiu com os contra-ataques. Bruno Henrique tocou para o Everton Ribeiro. Ele parou no goleiro Aguilar. Em cobrança de falta, Arrascaeta quase fez o quarto. Quarto gol que veio com Gabigol servindo o Vitinho. Gol! O garçom agora foi o Gabigol! Flamengo 4, Olímpia 1, com 2 do Gabigol. Eu gosto muito de Libertadores, sempre pra mim são noites especiais. Creio que foi uma boa vantagem, mas ainda temos mais um jogo e vai ser muito importante sacramentar em casa. Resultado para encaminhar a classificação à semifinal da Libertadores e esquecer a goleada para o Inter no domingo. Foi um acidente de trabalho, aquele jogo. Hoje a equipe já voltou a jogar muito bem, a criar, a fazer gols e conseguimos um bom resultado nos primeiros 90 minutos. Sabemos que nós temos mais 90 minutos, mas agora vai ser lá no Brasil. Príncipe Gabigol. Tem que respeitar. Boa tarde para você. Meu amigo, como diria meu avô, tudo como antes no quartel de Abrantes. Jogos que o Flamengo de Renato Gaúcho converteu chances. Olha só, com o Renato 9 jogos, 88,9% de aproveitamento, 29 gols marcados, que loucura. 8 gols sofridos. 2 jogos fez 1 gol, passou 2 em branco, e um jogo fez 3 gols, e em 5 jogos fez 4 ou mais gols. É o time da goleada. E aí a gente pode colocar no pacote, já que foi goleado pelo Inter, né? É o time que goleia e quando perde também é goleado. É emoção. Quer ver jogo do Flamengo, meu amigo? Jogo com muitos gols, né? No caso aí para um lado ou para o outro, né? E a questão é a seguinte aí, hein? Professor, tá ok? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Professor, é o seguinte. O Fla está distante do que é... Qual a distância nesse momento do Fla de hoje para o Fla de 2019, porque a gente vai ficar eternamente falando dessa história. Não adianta fugir. De novo esse assunto, não tem jeito. A comparação vem. E aí, hein, professor? Não sei se é eternamente não, viu, William? Opa! A hora que também ganharam uma Liberta, e jogaram uma final mundial, e que talvez até ganharam o Mundial, aí passa. E a gente tá falando de coisas consolidadas. O jogo de ontem, mais uma vez, a inspiração... Você chamou a inspiração e ela veio, né? Foi. É isso que o Flamengo tem que dominar, porque inspiração não é uma coisa assim que você chame... Contra o Inter chamou e não veio. Já complicou. Ontem o jogo foi mais complicado, não futebolisticamente, mas por todos os fatos que envolveram, né? Aquele final de primeiro tempo foi... maluco, eu diria até dramático, depois da cotovelada, na minha concepção involuntária, do Arrascaeta no Salazar, tudo isso, aquilo deu um clima de guerra para o jogo, e que o Flamengo no segundo tempo soube passar bem por isso, porque quando o jogo flui lá na frente, não tem para ninguém, né? Quando esse trio começa a trocar bola, e pelo menos 2 deles estão bem no jogo, Gabigol fazendo os gols, dando assistências, é aquele espetáculo, do meio para frente é isso aí. Agora, a inspiração é aquela coisa. Não dá para controlar tão bem. No dia que a inspiração não vem, aparecem outros problemas que esse time também tem. A gente falou dos gols sofridos, metade desses gols foram num jogo só. E não adianta dizer que foi só um acidente de percurso, porque não foi. É por causa de coisas que esse time mostra que precisam ser acertadas, precisavam ser acertadas com outros técnicos. Eu acho que é aí que tá a distância. Que está a distância em relação do time de Jesus. O time de Jesus era mais equilibrado nesse sentido e por isso obteve resultados. A hora que o Flamengo passar mais firmeza em sequência de jogos e ganhar principalmente o título, aí nós vamos fazer o contrário. A comparação vai ser o time de 2019 correndo atrás desse. Mas primeiro precisa passar por essa prova de fogo, uma maior consistência nesses jogos e que esses problemas não se repitam, não apareçam cada vez menos. Eu acho aí, né, professor, que é o seguinte, a gente está falando aí com 2019, e 2019 leva a vantagem que já está consolidado, como você falou, né? E esse Flamengo aí é um Flamengo que acabou de se assumir. Gente, a gente está falando tudo isso, mas o Renato Gaúcho assumiu outro dia, você viu o número de jogos que a gente mostrou na tela. E aí isso passa a ser também um benefício para um trabalho que está iniciando agora, porque
O que a gente pontua, e você pontuou aí, professor, de coisas que precisam melhorar e tal, como o outro time já foi consolidado, a gente precisa lembrar também como é que foi o começo do outro time, que também tinham coisas que precisavam ser consolidadas. As dificuldades que aquele time teve no início, a gente sempre lembra aqui, eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o sufoco que foi para passar pelo Emelec, que foi tudo início de trabalho. O começo ali no Campeonato Brasileiro, que teve goleada ali para cima do Goiás, mas teve derrota para o Bahia por 3-0 também, enfim. Passou por um processo de ajuste também que esse time está passando. É que assim, esse time já tem uma memória ali que estava meio que esquecida, mas ela foi acionada de novo. E esse time começa a entregar algo próximo a 2019. E aí eu quero... O time Fala, de professor. 2019, quando ele embala, aí não tem mais dúvida, né? Aí Exato. A gente vai contestar esse time só no começo de 2020 e na volta, né? Exato. Na volta pro Carioca, que aí não estão em forma, Bruno Henrique, não sei o quê, aquele Carioca até ganha de uma maneira menos brilhante do que se esperava. Então esse time só é contestado lá na frente. O do Renato teve essa quedinha na última partida, e eu insisto, é simplificar dizer que perdeu do Inter só por acaso. Não foi por acaso, teve a grande partida do Inter e teve a demonstração de uma vulnerabilidade em contra-ataques que o Flamengo muitas vezes demonstra. Até a traulitada eles têm em comum. O Bahia 3-0, o Inter 4-0. Diferença, o Bahia foi fora de casa, o Inter foi no Maracanã. Ô Abel, falta quanto ali tô falando de jogo, tá? Título, evidentemente, falta aí. Falta o Renato ganhar o Brasileiro, falta ganhar a Libertadores, tem um caminho pela frente. Mas de jogo, da gente ver o jogo, falta quanto, hein? Pra gente colocar ali no mesmo patamar de 2019, de desempenho. É claro que é uma comparação difícil de fazer, até pelo número de jogos, né? A gente está falando só do time do Renato, certo? Sim. Se não me engano, foram 9 jogos que apareceu até na tela que a gente colocou agora. Isso. Mesmo assim, dá pra gente fazer a comparação. Esse time do Renato praticamente só goleando, do meio pra frente, todo mundo jogando futebol praticamente o mesmo que jogavam em 2019, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro ainda um pouco abaixo, mas também fazendo boas apresentações. O time de 2019 tinha o que de diferente ali do meio pra frente? O Gerson, jogando muita bola. Mas o Diego, na minha opinião, tá jogando muita bola. Tá começando a armação do jogo do Flamengo ali no meio de campo de uma forma espetacular também, né? Agora, na parte defensiva... Você tá sentindo falta do Gerson, Abel? Sim, claro, o Gerson faz falta pro Flamengo. Mas não tá saindo bem sem ele? Não tô dizendo que, pelo amor de Deus, esquece o Gerson. Pô, pelo amor de Deus, a passagem dele pelo Flamengo foi excelente. Melhor momento da carreira do Gerson. Mas não tá tocando o barco numa boa sem ele? Eu acho que tá. É exatamente o que eu falei ali, o William. Óbvio que o Gerson faz falta. Foi um jogador fundamental naquele Flamengo multicampeão, Libertadores, Brasileira, etc. Só que o Diego tá jogando muito. Então, essa saudade ou essa falta que o Gerson faz, ela diminui. Ela fica um pouco menor, porque o cara que entrou no lugar dele tá jogando muito também, o Diego. É um grande jogador, um cara experiente, e que tá jogando com personalidade, tá dominando ali o meio de campo. Então, reduz um pouco essa falta que faz o Gerson. Ele faz falta, claro que faz, foi um jogadoraço, jogador que pode, inclusive, chegar à seleção brasileira principal, mas isso vai depender do Tite e da comissão técnica. Agora, já que a gente está analisando e comparando 2019 com agora, além dos títulos que você falou, óbvio, que faltam, um pouco mais de segurança ali atrás. E aí, se a gente comparar as peças, quem era a dupla de zaga? Rodrigo Caio e Pablo Mari. Tem mais qualidade, obviamente, do que a dupla que está jogando agora, porque o Rodrigo Caio está machucado, que é o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, que são bons zagueiros, podem se dar bem no Flamengo, mas estão um nível abaixo de Pablo Mari e Rodrigo Caio. O lateral direito era o Rafinha, agora é o Isla. O Isla, na minha opinião, ele alterna bons jogos com outros jogos mais ou menos, não está no nível do Rafinha. Pode suprir, pode substituir, não substitui da mesma forma que o Diego está substituindo o Gerson. É um pouco abaixo. Então falta um pouco mais de segurança defensivamente para não acontecerem mais vezes o que aconteceu no domingo. Mas do meio para frente acho que dá para comparar sim.
está jogando demais esse Flamengo do Renato. O Breiler, é normal isso aí, essa questão de goleadas? É rotina. Por enquanto é uma rotina, né? Por enquanto é uma rotina. A gente mostrou ali, o Flamengo só não fez gol no jogo contra o Internacional, né? Quando perdeu ali de 4-0, e um golzinho na estreia do Renato contra o Defensa e Justiça. Aquele 1-0 fora de casa. Dali pra frente sobra. É o que a gente vai continuar vendo? É isso o Flamengo? Ou você tem alguma dúvida ainda da durabilidade aí desse momento, dessa empolgação, dessa forma, não vou dizer fácil, mas até certo ponto tranquila, que o Flamengo transforma os jogos? Mas a verdade, William, é que o Flamengo tem elenco e time, principalmente o titular, para sobrar no futebol sul-americano. Então não é algo completamente inesperado. No caso do Renato, surpreende por ser um trabalho que começou agora. Não tem nem 10 jogos, nem um mês de Flamengo por aí. Então acredito que por isso o Renato, a gente precisa fazer ressalvas, apontar erros, mas antes de tudo, reconhecer que mesmo... E a torcida do Olímpia está aí, todos emocionados, como a torcida do Flamengo já ficou emocionada contra o Defensa. Jogadores perfilados. E toca a música da Libertadores. E a bola está rolando, eu te amo, futebol. Chegando pela esquerda, Ivan Torres cortou, mandou no meio da área. Olímpia chegando em cima, Léo Pereira. Everton Ribeiro, lá vai o BH, cruzou, Gabigol, espalma Aguilar. É o Flamengo chegando. Felipe Luiz foi dominado, vem o cruzamento, bola dentro da área, Isla foi dominado, Sousa cruzou, passou, que perigo, olha o Olímpia, o chute pra fora. O Olímpia dá sufoco no Flamengo, aquela história de que o Flamengo pegou um adversário fácil. Nas quartas da Libertadores, no início do jogo, a prática não mostra isso, hein? Felipe Luiz chegou, lateral, cruzou na área, Everton Ribeiro. Torcida do Brasil. É muita qualidade no jogo. E vem mais, Bruno Henrique na cara do gol, bateu, defendeu, Aguilar. Rolada a bola, Arrascaeta. Vai torta, vai pela linha de fundo. Nem sei se saiu pela linha de fundo, hein? Arrasca, bate, manda pelo alto, Gustavo Henrique de cabeça subiu em cima do goleiro Aguilar. A torcida fica brava, mas o Salazar, lateral argentino, veio sem freio, o Léo Pereira tá reclamando, o Diego tá em cima do árbitro. Então, toda aquela ideia do Ortman foi pro espaço. Olha ali, Calçade, o Ortiz, ele está chorando, hein? Os jogadores do Olímpia estão, olha aí, tem gerado uma fratura. Eles estão gelados. A situação, infelizmente, ela não é simples. Olha lá, pela expressão dos jogadores, pela reação deles. E o jogo vai reiniciar, hein? O que isso pode pesar para o Flamengo. Lançamento, bola na área, desvio de cabeça. Opa! Diego Alves esquisito. Deu uma escorregada, vem Roque Santa Cruz, trava Léo Pereira. Diego Alves, o que aconteceu, hein? Deu uma escorregada ali, deslizou o Diego Alves, aí veio o Otávaro, já deu uma pregada, dominou, rolou o Everton Ribeiro na cara do gol, toquinho de calcanhar, caiu na área o Arrascaeta. Felipe Luiz avançando e cometendo a falta. E o Felipe Luiz está expulso, porque ele acabou de levar o cartão amarelo. Tá fora o Felipe Luiz, Simon. Lá olhar o VARzinho.
ver aí, é. Ele vai olhar o Aí VAR, é desculpa prioridade. interromper, Luzinho, porque o Ah, Simon, prioridade. ele vai olhar o que lá, o Simon? E ele marcou, Simon. É, bem marcado. Dá pra ver que ele sofre o pisão na ponta do pé do Arrascaeta e o árbitro, através do árbitro de vídeo, marca corretamente a penalidade máxima. De Gabigol! Ele passa pelo Bruno Henrique, sai o cruzamento, bola na área, desvio, vai entrando a cabeçada, é gol! Gol do Olímpia! Ivan Torres dá uma esperança para o torcedor paraguaio. Bola cruzada na área, o Isla estava sozinho. Vamos golzinho lá. deu o golzinho, né, João? Deu aquele deu. ar para um segundo tempo de emoção. Eita, para tudo, eu sou louco. E aí vem a Arrascaeta, segurando no ataque, que bola do Arrasca, Gabigol, Arrascaeta, pegou mal demais agora o Arrasca. Bruno Henrique rolou, Everton Ribeiro bate em cima do goleiro. Arrascaeta bate quase. Lançando a bola para o Michael. Veio o Mateuzinho, pegou de primeira, bateu no meio, Gabigol, Mateuzinho furou, Mateuzinho voltou, chutou, Gabriel bateu pra fora! O Flamengo vai jogando no lixo várias oportunidades de gol. Gabriel ajeitou, bateu, perdeu! E vem aí com o Thiago Maia, que lançamento, agora você vai fazer ou não vai, Gabriel? Rolou! Vitinho! Os humilhados serão exaltados pela nação. Vitinho! Voltou a golear com o Flamengo. Olha o Michael. Que isso, Michael? Não tem jeito, né? O Gabriel, ele sempre provoca, ele sempre agita, ele causa, tem treta.